Olá a todos! Sejam bem-vindos de volta ao LGW Countdown. Nós estamos mesmo muito perto do Lisboa Games Week e eu e o Bernardo Candeias vamos estar convosco semanalmente até ao Lisboa Games Week, que acontece de 17 a 20 de novembro de 2022 na FIL, no Parque das Nações em Lisboa. Serão vários os convidados que vão passar por aqui nos nossos vários conteúdos, não só no Countdown, como também em todos os outros conteúdos. E o nosso convidado desta semana é o Victor Hime, da Fluto Music, e que também é o responsável pela organização da conferência Game Audio Track, que irá decorrer no Lisboa Games Week 2022. Olá, Vitor, tudo bem? Olá, Nicole, tudo ótimo. E com você? Também está tudo bem comigo, muito obrigada. Seja bem-vindo aqui ao nosso evento e muito obrigada por aceitar o nosso convite. De nada, um prazer. Muito obrigada por estares aqui. Vou começar já a fazer as primeiras perguntinhas para nós ficarmos aqui a conhecer o projeto em que consiste a conferência Game Audio Track e também o projeto Fluto Music. Bom, a Game Audio Track é uma conferência que eu organizei junto com o pessoal do Lisboa Games Week e alguns parceiros nossos, que tem como objetivo trazer à tona o papel do game audio dentro de um projeto de desenvolvimento de games. A gente vê muita feira rolando aí sobre arte, sobre ilustração, motion, até sobre desenvolvimento de jogos, e acaba que não tem tantas feiras sobre áudio, né, que é música e sound effects para jogos. E também implementação, que é um assunto muito importante dentro de um processo de desenvolvimento de jogos. Ora, muito bem. E é algo muito importante, até porque muitas pessoas não sabem que a música e a sonoplastia nos videojogos têm um papel mesmo muito importante que passa desapercebido até pela maior parte do público. E por vezes nem se sente o peso e a importância que tem para um jogo da maneira como devia ser. Como achas que poderias descrever este papel que muitos não compreendem tão bem ainda? Legal, boa pergunta. O papel da música de um jogo ele é essencial, principalmente para as pessoas os produtores que querem ter uma noção de legado para o jogo que elas estão desenvolvendo. Você imagina a trilha sonora de um jogo como Zelda, como Super Mario, são músicas que já entraram até para o repertório universal, assim, já está falando com várias gerações. Então, para mim, né, e acredito que para quem é compositor também acredita nisso, que a música traz esse papel, né, de gerar uma memória muito afetiva com o jogador, né, principalmente com quem gosta do jogo, claro. E o sound effects, que é já uma segunda área do game audio, ele tem o papel de causar imersão ao jogo. E assim, isso do ponto de vista de jogos que são de entretenimento. Em jogos de educação, por exemplo, é um assunto que a gente acaba abordando de uma maneira assim, quais são os tipos de sons que vão gerar mais vontade do aluno, por exemplo, um reward, né, que a gente fala, qual é os sons de reward, qual é um som que vai mostrar que a criança errou no jogo educativo e também não vai gerar aquela sensação ruim, mas sim de que quer ir para frente, né? E a música acaba tendo, o som, perdão, acaba tendo todo esse papel dentro de um jogo. Exatamente, e é muito importante esse papel. É que muitos não percebem mesmo toda esta estrutura de quanto a música, não só nesta parte da sonoplastia, como também a própria música em si, dá mais ênfase às cenas, às cinemáticas que nós vemos nos jogos, às ações que estão a acontecer, que nós estamos a executar. Tudo isso tem um papel de alavancar toda a sensação do jogo para algo mais imersivo e realista. Exatamente. O papel dos cinematics, né? Eu tenho reparado que quando os estúdios acabam optando por produzir os cinematics com profissionais de áudio, né? Os trailers dos jogos ficam muito mais melhores, né? De uma maneira de dizer, ficam muito mais engajantes, tá? Por quê? Porque a gente usa técnicas de composição de música que é utilizado em trailers como os de Hollywood, os filmes mais tradicionais, que acabam usando as mesmas linguagens musicais. E por detrás disso, e qual é o resultado por detrás desse trabalho de cinematics? Você tem uma possibilidade de mostrar melhor, de criar um portfólio melhor para o projeto de jogo que ainda está em desenvolvimento e acaba animando novos parceiros, novos investidores. Isso está completamente conectado, não só com você ter um aspecto visual muito bom do cinematic, mas também quando você tem um som bom, porque você pode projetar esse som numa tela enorme e, né, com uma equipe de áudio você consegue ter segurança de que aquilo vai soar muito bem, sabe? Vai causar uma excelente impressão num grande teatro ou no laptop de uma pessoa, né? Qualquer.
É verdade, é verdade. E muitos nem sabem que existe sequer a carreira de game audio ou desenvolver áudio para jogos, muitos nem sabem que isso é possível. Quão importante é que considera ser assim cativar o público para uma carreira no desenvolvimento de áudio e de videojogos? Legal. É muito importante o domínio de um software específico da área, que a gente chama de middleware, tá? O Uhum, middleware é um software que conecta toda a nossa engenharia de som com as engines, né? E os dois middlewares mais usados hoje em dia é o Fmod e o Wwise, né? São ferramentas. Se você domina um DAW, né? Agora estou falando um pouco mais nerdismo, né? Assim, se você domina um DAW como o Pro Tools, um Logic, um Cubase, o Fmod e o Wise não são ferramentas impossíveis, porque são ferramentas feitas para trabalhar com áudio, trabalhar com música. Então, assim, você vai encontrar as mesmas linguagens, só que com uma interface diferente e, obviamente, com um objetivo final diferente, que é implementar a música e o som no jogo. Se você não domina essas ferramentas, você fica um pouco a refém de alguém te convidar para participar de um projeto de game audio. Então, por exemplo, compositores que não dominam o middleware, eles têm que apresentar algum trabalho que seja interessante para o jogo, para o diretor de áudio que está naquela equipe, falar assim, legal, vale a pena eu conversar com esse compositor, com essa compositora que tem essa música, mas ele vai ter um trabalho um pouco a mais em ter que conversar com você exato. sobre como que tem que ser as entregas, como que são as composições, né, que são assuntos que acabam sendo um pouco técnicos, se você nunca teve experiência com games. Exatamente, e acaba por ser uma carreira que não tem se não nem muitos, lá está, não sabem que existe e por acaso em conversas com outros developers cheguei a saber que é uma coisa que até está em falta na indústria neste momento. Portanto, o quão importante é que é chamar mais pessoas para esta profissão. É muito importante, eu falo assim do ponto de vista de que eu tive uma carreira bem longa como músico, como produtor musical, compus trilha sonora, tal, e aí já tem alguns anos que eu trabalho só com jogos. E do ponto de vista criativo, é muito, muito interessante você colocar o aspecto 3D na sua Uhum, parte musical, né? Porque a música ela acaba sendo 2D, ainda que é estéreo, né? Ela vai do começo para o fim, como se fosse um filme, né? Os jogos não, os jogos têm todo um processo de criação sonora e criação musical que acaba despertando outras inteligências dentro da cabeça criativa do músico, né? Bom, o mercado hoje em dia precisa bastante, né? A gente está bem avançado nesse sentido, porque eu encontro com muitas comunidades de game audio no mundo e você percebe o nível de profundidade desses uhum. profissionais, né? Então, eu recomendo de verdade as pessoas aprenderem a mexer nos middlewares e a conhecerem mais sobre as linguagens dos jogos, porque tem bastante oportunidade rolando, tem bastante gente precisando, tem bastante jogos saindo, né? Todos os dias saem jogos novos. Exato, exatamente. E a importância, qual é que é o papel e a importância da conferência Game Audio Track e da sua inclusão no Lisboa Games Week, tanto para o futuro do desenvolvimento dos videojogos, como para a própria carreira de criação de áudio para jogos? A Game Audio Track ela veio com esse desejo nosso de conectar a comunidade em torno do desenvolvimento de games em volta da música e através do som, né? A proposta era tipo assim, vamos mostrar grandes personagens da indústria de game áudio de Portugal e também temos colegas do Brasil que estão vindo para Lisboa participar e eles vão contar um pouco da experiência deles, qual foi a trajetória deles para participar, como foi a trajetória deles para chegar no ponto que eles estão. Então, a gente está falando de compositores AAA, CEO de uma grande empresa de software de som, um diretor de uma escola enorme de game áudio no Brasil está vindo também para cá. Teremos diretores de áudio, sound designers mostrando projetos de implementação. Então, assim, temos até uma listinha, né? Se você é músico e quer conhecer mais sobre o mundo do game áudio, é muito legal porque vai ser um dia inteiro para você mergulhar nas ferramentas que a gente usa nesse mundo. Se você é um dev e quer aprimorar os seus conhecimentos sobre áudio, que também é muito importante,
gente, vai ter um monte de gente falando sobre várias ferramentas, as ferramentas mais usadas hoje em dia, né? Que a gente está trazendo bastante gente que coloca a mão na massa, que realmente trabalha com jogos para falar sobre isso. E, no final, quem é com a gente, Game Audio Freaks, quem são os amantes de game audio, da música para jogos, é uma forma da gente celebrar a nossa galera, né, como a gente chama, celebrar o nosso mundo, que a gente vai também fazer um final, um happy networking entre a gente e tal, e é sempre uma alegria poder se conectar com outros produtores de áudio e música para jogos. Isso é fenomenal, porque além de estarem a receber formação e a conhecerem mais e aprofundarem mais os conhecimentos sobre esta área, estão também a criar conexões, que é outra parte muito importante, porque se não conhecerem produtores de áudio, também não vão saber onde encontrá-los, muitas vezes. Exatamente. E qual é que é a importância, porque o Lisboa Games Week, neste caso, insere muito este género de iniciativas no ramo da educação, da produção de videojogos, e qual é que é a importância de iniciativas como aqui a Game Audio Track e outras neste ramo de educação e produção serem inseridos dentro do Lisboa Games Week e apresentados no evento? Eu acho que o Lisboa Games Week é uma feira que tem uma comunicação internacional, então ela acaba exportando muitos talentos que tem na indústria portuguesa, né? E eu falo de quem está bem próximo das pessoas que estão produzindo ali e acompanhando os projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, assim, muita gente muito criativa, pessoas com muita capacidade, pessoas com muito interesse e comprometimento com a causa interna, né? Artística, de desenvolver um projeto bacana. Estou te falando, assim, de estúdios, dos estúdios principalmente os estúdios que vão estar na Loading Zone, né? Que são os estúdios locais, né? Exatamente. De diversos portes. Então, assim, eu acho que quando a Lisboa Game Week coloca os estúdios locais ao lado dos grandes nomes dos estúdios que também vão estar lá, a gente acaba mostrando a força do nosso papel, da nossa indústria, né? Frente a grandes nomes internacionais. Então, eu acho uma iniciativa maravilhosa da Lisboa Games Week em organizar esses eventos, né? Tanto a área da Lounge Zone como a conferência da Game Audio Track e a Game Dev Camp, que vai acontecer em seguida, eu acho fenomenal, porque é onde vão circular milhares de pessoas e é onde a gente vai poder mostrar todo o potencial que tem por detrás desses estúdios de criadores artísticos que tem por aqui. É verdade. E num tópico também muito interessante, que é o facto de Portugal ser, de Lisboa Games Week levar o nome de Portugal, de developers portugueses, além fronteiras também. Qual é que será aqui o papel do Lisboa Games Week, com todas estas iniciativas, no próprio desenvolvimento de videojogos na indústria nacional e para levá-los além fronteiras? Qual é o papel do Lisboa Games Week para desenvolver os jogos? Para o crescimento da própria indústria de desenvolvimento de videojogos, tanto em Portugal como além fronteiras. Sim, eu acho muito interessante, porque, querendo ou não, é uma forma de atrair novos investidores, é uma forma de engajar o mercado, é uma forma de gerar cooperação dentro do mercado e de trazer também a compreensão, né, que a gente chama em inglês de awareness, em cima de artistas, em cima de projetos que têm um impacto financeiro muito positivo dentro da indústria e que estão buscando esse tipo de expansão também, né? Então, é conectar duas pontas muito importantes. Exatamente, é muito verdade. E como é que vê já, entretanto, a última perguntinha que tenho para si, que é como é que vê para já, neste momento, o futuro do desenvolvimento de videojogos, pelo menos em Portugal, e levar também a parte de levar Portugal para o estrangeiro em termos de videojogos e tornar cada vez mais o mercado português num mercado internacional? Primeiro, eu conheço muitos portugueses que já estão trabalhando em empresas internacionais, então isso prova que toda a mão de obra criativa de Portugal já tem esse potencial internacional, já tem esse standard internacional. Então, o que realmente falta é colocar esse pé no mercado internacional como coletivo, certo? E eu acho que, né, acompanhando o que a gente acompanha nas notícias, acompanhando os projetos e as conversas que se tem por detrás, existe também todo um trabalho que está sendo feito na parte legislativa de poder incluir os videojogos como uma parte de uma indústria específica, né, para buscar apoios específicos para isso e principalmente poder se conectar com as redes de conexões europeias
que hoje em dia, pelo que a gente acompanha, né, Portugal acaba tendo uma certa dificuldade com se conectar esses projetos com a União Europeia por conta de legislação, coisas que são muito burocráticas, né? Então, a gente vê hoje em dia uma grande movimentação parte da indústria em querer mexer nessa estrutura exatamente para dar mais possibilidade e viabilizar mais esses projetos, né? Dentro de um ponto de vista internacional. Mas eu realmente acredito que, do ponto de vista de estética, de criatividade e de estándares de qualidade de material, Portugal é uma grande potência dos games e eu não tenho dúvida disso. E Portugal está, e o Lisboa Games Week está aqui para ajudar Portugal a crescer também nesse aspecto na indústria dos videojogos. E nós vamos certamente ficar todos, tanto aqui no Lisboa Games Week como lá em casa, muito ansiosos por ver tudo o que tem preparado aqui para a conferência Game Audio Track no Lisboa Games Week 2022. Vítor, muito, muito obrigada por estar aqui connosco. Foi um prazer, Nicole. Obrigado você por ter me convidado. Muito obrigada por tudo e nós voltaremos a encontrar-nos nos próximos dias com mais entrevistas, mais conteúdos e não se esqueçam que o Lisboa Games Week está de volta e irá decorrer entre os dias 17 a 20 de novembro de 2022 na FIL. Não se esqueçam de visitar o Vítor e de ver a conferência Game Audio Track no Lisboa Games Week 2022. Nós vemo-nos lá. Até já! Até já! O maior evento de videojogos em Portugal é na FIL. São 4 dias de pura diversão com novidades gaming, esportes, realidade virtual, retro games, cosplay e muito mais. Passa para o próximo nível e traz a tua família, amigos e escola. É já de 17 a 20 de novembro a 7ª edição do Lisboa Games Week. Bilhetes à venda e mais informações em lisboagamesweek.pt.